dia a todos os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá em Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. Nós faremos a leitura de apenas 2 versículos. E o primeiro versículo é o versículo 10 de Provérbios, capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim, a tradução que eu uso é a NVI: pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Lá no 23 do mesmo capítulo, diz assim: o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas, não o agradam. Então é um paralelismo esses 2 versículos, ou seja, eles correm em paralelo, são semelhantes, e eles dizem uma só coisa, que o Senhor detesta. Em algumas traduções está assim: o Senhor abomina. Abomina o quê? Pesos adulterados, balanças falsificadas, ou balanças enganosas. Muito tempo atrás, quando esse versículo foi escrito, os pesos e medidas eles não tinham um padrão universal. O que eu quero dizer com isso? 1 quilo é 1 quilo no Brasil, é o mesmo peso de 1 quilo no Japão do que 1 quilo na Índia e assim sucessivamente. Esse peso ele é uma categoria, ele foi colocado numa categoria de medição onde se tornou um padrão. A mesma coisa, o sistema métrico e coisas do gênero. Quando o texto diz, olha, pesos adulterados e medidas falsificadas, significa quê? Que naquela época, apesar de não haver esse padrão, que era universal, havia o padrão da qual aquele povo tinha acesso, que era estipulado de acordo, muitas vezes, com o rei que estava no poder. Então, por exemplo, muitas vezes era medido em pés alguma coisa, um terreno ou algum objeto. Que pés? Pé de quem era? Ou braço? Braço de quem? Era uma medida que era tirada do pé do rei, ou do braço do rei, da mão do rei. Isso significava que aquela medida deveria ser aplicada àquele reino, àquelas pessoas. Obviamente, quando a gente pensa em balança, já logo de cara a gente já pensa em comércio. Então, hoje é mais difícil, porque nós compramos tudo online e as entregas são feitas na porta de casa, mas é muito comum você ir no açougue ou até mesmo na padaria e você pedir 300 gramas de mussarela, 300 gramas de mortadela, e ali a atendente ela vai fatiar o embutido e vai colocar sobre uma balança. Nos dias de hoje, as balanças são digitais, então nós percebemos ali até a diferença de 2 gramas, 2 gramas de diferença. Nós temos essa mentalidade e sinceramente, ficaríamos muito frustrados, para não usar outro termo, zangados, irados, revoltados, se nós fôssemos num supermercado ou no açougue e pedimos lá, por favor, me vê 1 quilo de carne, e a pessoa colocasse lá um montinho pequeno de carne e a balança apontasse 2 quilos. Pela experiência que você já tem de compras anteriores, você olhando para aquilo, você fica incomodado, e depois você recebe na mão e realmente a percepção, a sensação é de que está muito longe do peso correto. Mas na hora de pagar a emissão da comanda,
é cobrado o valor de 2 quilos. E você então ficaria contente? Aceitaria pagar o valor de 2 quilos, tendo em mãos 1,5 kg? Eu acredito que não. E acredito que você se recusaria, acharia muito errado por parte da pessoa que assim o fizesse. Obviamente, salvo a possibilidade da balança estar quebrada, se voltando lá o comerciante disser para você não está correto, é isso mesmo, então você já parte para um outro pressuposto, que esse comerciante está tentando te lesar. Ele enganou a balança, porque na balança aparece o número de 2 quilos, mas na realidade o produto só tem 1,5 kg. Então essa balança, ela está marcando errada. Por quê? Porque houve uma intenção, houve algo premeditado para que aquela balança mentisse ao consumidor. Ou seja, aquele comerciante fraudou aquele equipamento para obter lucro indevido, lucro ilícito através dessa enganação. Realmente, isso é fácil de entendermos, é revoltante mesmo, e nós nos recusaríamos nos submeter a esse tipo de coisa, ainda mais sendo uma coisa recorrente. Nós poderemos denunciar esse estabelecimento, nós poderíamos até mesmo não comprar nunca mais naquele estabelecimento, e obviamente nós diríamos para os parentes, amigos, nossos irmãos próximos, diríamos: olha, não frequente esse estabelecimento, pois lá eles enganam através da balança. A balança deles é enganosa, a balança deles, os pesos que eles consideram são fraudulentos. Seria simples se ficássemos só nessa questão das pessoas tentarem enganar o próximo numa questão comercial, não diminuindo o peso das consequências da ação comercial. Nós, como crentes, nós devemos ir além e analisarmos qual é o conceito desse versículo. É transformar algo genuíno, verdadeiro, em algo mentiroso e enganador, sem contudo deixar que transpareça o erro para terceiros, com o objetivo claro de enganar o terceiro. Isso pode se dar em muitas áreas das nossas vidas. A comercial é uma delas, mas nós podemos ver também na área moral. Hoje se fala tanto de direito de proteção aos animais, e eu, como dono de um cachorrinho muito esperto e carinhoso, eu digo, eu sou fã também desses bichinhos, mas existe uma deturpação dessa balança moral quando cristãos, principalmente, eles andam nas ruas e não suportam ver o abandono de um animal, e imediatamente no caminho de casa se deparam com um animal, às vezes aparentemente faminto ou machucado, claramente abandonado. Esse cristão para a sua vida e vai atrás de um abrigo, vai atrás de um veterinário, ou até mesmo leva para sua casa e ali sustenta a cura, ajuda o animal a ser curado e desdobra uma energia, muito tempo para cuidar desse animal. Eu acho muito bom que pessoas façam isso, e eu incentivo que isso seja feito. Mas qual é o problema? O problema é quando a coisa desequilibra, quando os pesos ficam alterados. Por quê? Porque se essa mesma pessoa passar na rua, numa calçada, e ela tem toda uma empatia por um cão, um gato, um bichinho abandonado, e nessa mesma calçada tem uma criança que está ali com roupas
rotas, com notória a apresentação de abandono e até mesmo fome, e essa pessoa simplesmente não se importar e seguir adiante, alegando: não tenho tempo, não posso, não é culpa minha, não sou responsável, e seguir a vida e simplesmente, ao dobrar a próxima esquina, esquecer daquela situação. Ah, isso um problema de medidas, um problema de avaliação dos pesos. Lembrando novamente, não estou criticando quem cuida e acolhe os animais, mas apenas apontando para algo que não deveria acontecer quando é colocada a vida humana no mesmo patamar. A vida de uma criança deve sempre valer mais, a vida de um ser humano deve sempre valer mais, e assim sucessivamente. Uma outra situação que nós devemos sempre nos lembrar são os relacionamentos. Então, é uma balança enganosa e algo detestável que o Senhor detesta. Vimos no versículo 10, no versículo 23 e em outras partes da Bíblia também. Nós percebemos que Deus detesta quando os relacionamentos não são justos. E o que seria justiça nos relacionamentos? São filhos que obedecem os pais. Por quê? Porque é justo que os filhos sejam respeitosos e obedientes aos pais. Não é uma questão de peraltice, que é uma criança um pouco mais barulhenta, um pouco mais ativa. Não é isso. Eu estou falando mesmo da falta do respeito, da reverência para com os pais, e filhos que realmente trazem vergonha para os pais porque são desobedientes, independente da idade. Isso pode acontecer numa criança de 3 anos, numa loja de brinquedos, que se joga ao chão e humilha seus pais que na frente de estranhos, ou até mesmo um adolescente, um jovem, que diz para o pai: eu vou para a festa na chácara de alguém, e o pai e a mãe diz: olha, não, você não vai, não é bom para você, e você não deve sair de casa. E o adolescente, o jovem, simplesmente sai batendo a porta, brigando, xingando, falando alto, ou pulando a janela, não importa a situação. O que existe ali é uma balança enganosa. Por quê? Porque a filiação, ela é sempre colocada em pauta quando existe um benefício que advém do pai e da mãe. Então o pai e a mãe, eles são lembrados na hora de fazer a comida, na hora de lavar a roupa, na hora de suprir as necessidades, sejam elas materiais, emocionais, mas na hora de obedecer o filho se esquece disso e se diz dono de si mesmo, senhor de suas ações, e simplesmente passam por cima da autoridade dos próprios pais. Em contrapartida, existe uma balança enganosa quando existem pais abusivos que claramente fustigam seus filhos sem nenhum motivo e exigem coisas absurdas de seus filhos, trazendo amargor em seus corações, e abrogam um poder celestial sobre o filho e a filha, dizendo: você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso, ou falar isso, ou pensar assim. Por quê? Porque eu sou seu pai, porque eu sou a sua mãe. Então esse poder, ele acaba sendo abusivo, e existem vários tipos de abuso. Esse é um abuso psicológico, é um abuso moral, mas também existe a balança enganosa quando uma mulher coloca um homem para morar junto de si, e ali como padrasto ou simplesmente companheiro dela, esse homem, ele abusa até fisicamente e sexualmente dos filhos daquela mulher, e a mulher, quando sabe desse crime, desse abuso,
da boca dos filhos, simplesmente ela decide ficar do lado do companheiro dizendo, olha, não acredito que tenha sido bem assim, você deve ter interpretado mal, ou você foi a culpada ou o culpado de ele fazer isso com você. Então existe uma balança enganosa, porque a mãe ou o pai, em situação contrária, eles são obrigados a cuidar dos filhos em detrimento do seu próprio conforto, do seu próprio desejo, nesse caso um desejo carnal. Nós vemos também relações mais menos diretas, mas também significantes no trabalho. Então, o empregado que não cumpre com a sua função, ele simplesmente faz corpo mole, toma café o dia inteiro, fica no banheiro, fica mexendo no telefone, redes sociais, e quando questionado ou simplesmente para justificar o seu comportamento, diz assim, mas eu ganho pouco, por isso que eu não me dedico como deveria. Mas o patrão, ele é um grosso, a patroa, ela é injusta, por isso que eu não me importo com o meu comportamento na empresa. Isso é maquiar uma situação, tentar colocar uma roupagem de genuinidade, de algo genuíno, numa coisa que é totalmente mentirosa, fraudulenta. E o contrário também, o patrão que exige do seu funcionário aquilo que vai além do contrato, o patrão que abusa do seu contratado, seja fisicamente, moralmente, assediando o seu funcionário, ele também está ali cometendo uma fraude, porque ele pode dizer o seguinte, olha, existe uma crise, tem muita gente que daria tudo para estar no seu lugar, e se você não fizer o que eu estou fazendo, da maneira como estou fazendo, eu tenho o poder de tirar o emprego de você. Então, existe sim esse jugo, esse peso que é fraudulento sobre a vida do funcionário. Enfim, os exemplos já são suficientes para que vocês entendam que isso também é aplicado na questão espiritual, no nosso relacionamento a Deus. Meus irmãos, não caiamos nós na tentação de fraudarmos as balanças dos nossos corações no tocante à nossa vida espiritual. Não sejamos nós nem hipócritas ou ingênuos de achar que o olhar de Deus não é capaz de medir toda grama, todo peso, toda medida, todo centímetro, todo milímetro. Deus sabe, não precisa colocar numa balança, Ele é a própria balança, Ele é a própria justiça. Por isso, o cristão, ele deve sempre tomar cuidado em seu relacionamento com Deus, para não tentar justificar, trazer uma roupagem de verdade para aquilo que é, na verdade, uma mentira completa. Exemplificando, se você é crente, meu irmão, se você é crente, minha irmã, você deve ter um comportamento correto diante de Deus e com as coisas de Deus. O domingo é o dia do Senhor. Nós já vemos e já percebemos já há algum tempo que as pessoas fazem de tudo no dia do Senhor. Elas fazem de faxina na casa a eventos, e vão preenchendo esse dia e vão preenchendo a agenda com coisas deste mundo. Mas quando é perguntado, quando se deparam com a questão do compromisso com o reino de Deus, com a igreja do Senhor, com os irmãos e etc.,
e a desculpa é a mesma. Eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado, eu tenho muita tarefa da faculdade, eu tenho muita tarefa do colégio, eu fiz muita hora extra esta semana, eu preciso muito resolver esse problema na minha casa, no meu carro, na minha bicicleta, na minha moto, enfim. Eu preciso muito fazer esse passeio, eu preciso muito fazer esse churrasco, eu preciso muito fazer esse chá, eu preciso muito, preciso muito. E a questão não é que você não possa, a questão é quando você não sabe medir essas coisas e aí você tira daquilo que pertence a Deus, que também é uma parte do seu tempo, e você diz, olha, mas Deus sabe que essa medida colocada na balança é justa, porque Ele sabe o quanto eu estou cansado, o quanto eu preciso desse lazer, o quanto. E eis o perigo. Deus sabe, a verdade é essa, que Deus sabe. Deus sabe quando os desejos da sua carne eles são mais importantes do que uma vida de oração. Ele sabe quando as suas metas de crescimento pessoal ou profissional eles são muito mais importantes do que você se dedicar também à leitura da palavra, ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Então Deus sabe que todos aqueles que têm uma vida maluca, totalmente tomada de inúmeras tarefas, mas nunca tem tempo para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para falar com Deus, para pensar nas coisas do alto. Deus sabe. E se você está me ouvindo e não sabia, você agora está sabendo. Balança enganosa, medidas fraudulentas, Deus detesta. Convido você, nessa manhã, fazer uma análise, fazer uma verificação na sua balança, no seu coração, e ver se todos os pesos que você usa para usar de contrabalanço, se eles realmente estão justos, estão corretos, pois se não estiverem, você está debaixo da ira de Deus, pois Deus detesta coisas mentirosas, balanças enganosas e fraudulentas. Que isso não esteja acontecendo com você. Porém, eu encerro dizendo para você, se o Espírito Santo tocou no seu coração de alguma maneira e você se sentiu devedor, um enganador em alguma situação da qual se tem, eu digo para você, nosso lado da balança, levando-se em consideração os nossos corações, sempre estarão desnivelados, sempre estarão equivocados. Por isso, se coloque em um lado da balança, naquela balança antiga mesmo, né, que tinha ali duas bandejas, né, não essas modernas, mas imagine aquela balança que colocava o peso como o contrapeso para equilibrar o peso e indicar o peso correto. Imagine o seguinte, se coloque numa dessas bandejas e confesse ao Senhor, Senhor, eu tenho pecado, eu tenho realmente agido de maneira que desagrada ao Senhor, não tenho sido justo e eu não quero que o Senhor me deteste, eu não quero que o Senhor me coloque a mão para que seja corrigida a situação. Eu quero que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seja colocado na outra bandeja dessa balança. E então, pela justiça dele, pelo sangue dele, pelo amor dele, pela salvação nele, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados e peço que seja equilibrada essa balança e os pesos sejam novamente redefinidos e colocados onde devem, de maneira justa, de maneira agradável ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha
essa capacidade de reconhecer seus pecados, se assim for, e que você seja abençoado e receba do Senhor todas as bênçãos de um servo, de um filho que o ama e o respeita. Em nome de Jesus, eu oro pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo a todos.